Todos sabemos como são os animais, sejam eles raros ou comuns, mas quase ninguém sabe como são os animais quando são bebês recém-nascidos. Acontece que até mesmo alguns dos animais mais assustadores parecem adoráveis, e alguns animais parecem totalmente diferentes quando são recém-nascidos. Bem-vindos ao De Fato. Hoje vamos ver como são alguns animais recém-nascidos. Mas antes de começar, por que não se inscrever e ativar as notificações? Tatus. Os tatus são mamíferos de aparência bastante bizarra. Eles têm a capacidade de se enrolar em uma bola blindada. Após a concepção, um tatu leva cerca de 60 a 100 dias para nascer. Um único óvulo fertilizado pode, na verdade, desenvolver mais de um tatu. Quando eles nascem, são minúsculos, rosados e não têm aquela casca dura. Eles também são incrivelmente fofos. Na verdade, os tatus recém-nascidos nascem cegos e sua pele rapidamente se transforma de macia em uma casca dura. Eles ficam com a mãe por muitos meses. Isso ocorre porque sua armadura precisa se fortalecer com o tempo. Até que isso aconteça, cabe à mãe protegê-los e garantir que estejam seguros. Mas poucas horas depois de nascerem, eles já conseguem andar. Cangurus. Os cangurus são uma peça da iconografia australiana. Todo mundo sabe como são esses famosos animais saltadores, mas se você o visse como um bebê recém-nascido, nunca o reconheceria como um canguru. É claro que os cangurus são famosos por carregarem seus filhotes em uma bolsa, mas como um bebê canguru realmente entra nela? É um mito dizer que eles nascem dentro da bolsa. Como você pode ver, os bebês cangurus recém-nascidos parecem absolutamente minúsculos. Eles são cor de rosa brilhante e não têm olhos. Se você olhar com atenção, verá que ele tem patas traseiras. Só não é possível vê-las porque não estão desenvolvidas. Mas em 5 minutos, um canguru recém-nascido percebe que precisa entrar na bolsa da mãe. Uma vez lá dentro, ele começa a beber o leite. 200 dias depois, ele estará forte e grande o suficiente para realmente sair da bolsa. Suas patas traseiras precisam desenvolver muita força, o que pode ser feito em algumas centenas de dias. Após cerca de 250 dias, o canguru deixará a bolsa da mãe pela última vez. Depois disso, ele estará por conta própria e será um canguru adulto. Mas é incrível como isso pode se transformar em algo assim. Ursos polares. Os ursos polares são predadores terrestres grandes e assustadores. Eles precisam ser muito resistentes porque vivem em condições extremas, por exemplo, no Ártico. Mas os ursos polares recém-nascidos não parecem nem de longe tão assustadores. Eles são muito fofos e têm pelo branco, curto e fino. Por baixo disso, há uma pele rosada que fica escura quando eles se tornam adultos. Eles também nascem cegos e não enxergam até alguns dias depois. Geralmente ficam com a mãe dentro de uma caverna. É lá que os ursos polares costumam dar à luz, pois é mais quente para os filhotes. Os ursos polares bebês não têm muita gordura corporal, por isso, no início, eles passam frio. Os ursos polares recém-nascidos se parecem com filhotes de cachorro, mas crescem muito mais rápido e são muito maiores. Polvo. Os polvos são bastante assustadores em muitos aspectos. Eles são criaturas subaquáticas gigantescas com tentáculos, mas você seria perdoado se passasse nadando por polvos bebês e nem percebesse que eles estão lá. Isso se deve ao fato de eles serem minúsculos seres transparentes. Tudo o que você pode ver são 2 pequenos pontos pretos que são seus olhos. Os polvos geralmente põem ovos à noite. Eles fazem isso perto de algumas rochas subaquáticas. Isso serve para escondê-los de predadores que possam vir a comer seus ovos. Infelizmente, os polvos fêmeas morrem depois de guardar e cuidar de seus ovos. Às vezes, elas realmente carregam os ovos com elas. Pode levar de meio ano a 1 ano inteiro para que esses ovos eclodam. Surpreendentemente, durante todo esse tempo, a fêmea do polvo não se alimenta. Seu corpo também passa por várias mudanças enquanto ela carrega os ovos. Então, quando esses ovos eclodem, o polvo fêmea morre. Mas isso não é problema para os polvos bebês, pois eles podem cuidar de si mesmos. Morcegos. É claro que, no momento, ninguém quer ficar perto de morcegos, porque eles deram início a uma certa pandemia global. Mas embora muitas pessoas não gostem de morcegos, seus bebês ainda são muito fofos. O peso de um bebê morcego é cerca de metade do peso da mãe. Isso seria como se as mães humanas carregassem um bebê de 30 quilos, já que os bebês morcegos são muito grandes em comparação às suas mães. Eles só podem nascer um de cada vez. Por incrível que pareça, os morcegos têm asas assim que nascem, mas eles ainda levam muitas semanas para aprender a voar. Durante esse período, eles bebem o leite de sua mãe morcego. Elefantes. Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres do mundo, e é por isso que a gravidez de um elefante dura tanto tempo. A gravidez de um elefante dura 22 meses. É claro que esse período é muito mais longo do que o dos humanos e de muitos outros animais, e isso explicaria por que a população de elefantes está diminuindo. Mas os elefantes aprendem sobre a vida muito rapidamente. Eles conseguem andar apenas 30 minutos após o nascimento. Isso explica a longa gestação. Talvez eles não consigam sobreviver na natureza se precisarem de muito tempo para amadurecer. Entretanto,
Entretanto, eles bebem o leite da mãe por muitos anos. Depois de cerca de 4 anos, eles passam a se alimentar de uma dieta baseada em vegetais. Tartarugas. As tartarugas marinhas põem seus ovos em praias e dunas. Elas fazem isso à noite para que os predadores não possam ver. Elas cavam um buraco na areia e depositam seus ovos longe da maré. Elas fazem isso para garantir que seus ovos não sejam arrastados pela maré, mas isso às vezes acontece. Às vezes elas põem 100 ou mais ovos, mas isso ocorre porque nem todos sobrevivem. Quando os ovos eclodem, eles correm para a água. Alguns deles serão caçados por pássaros em seu caminho para a água. E quando as sobreviventes chegam à água, elas estão por conta própria. Infelizmente, algumas dessas tartarugas serão comidas por peixes. Disse que, para cada 1000 tartarugas nascidas, apenas 100 chegarão à idade adulta. Além disso, às vezes, as pessoas que pescam com redes capturam acidentalmente tartarugas bebês, o que, obviamente, não ajuda nem um pouco suas chances. Caracóis. Talvez você se pergunte como são os caracóis quando são bebês. Afinal, eles certamente não nascem com uma concha dura. Bem, os caracóis põem cerca de 100 ovos de cada vez. Depois de cerca de 4 semanas, esses ovos eclodem. Pequenos caramujos sairão deles e serão transparentes. Eles terão uma concha, mas não será dura. Mas então eles ficam por conta própria. Não têm nenhuma ajuda dos pais e cuidam de si mesmos. Pandas. Na verdade, os pandas pertencem à família dos ursos e são uma peça da iconografia chinesa. O problema com os pandas é que eles logo serão extintos porque não dão à luz em número suficiente. Surpreendentemente, metade de todos os nascimentos de pandas são gêmeos, mas os pandas geralmente abandonam seus filhotes. Por isso, é difícil para eles sobreviverem. Os bebês pandas são pequenos, fofos, cegos e não têm dentes. Não se sabe por que os bebês pandas nascem tão fracos. Seria de se esperar que eles tivessem evoluído para se tornarem mais fortes, a fim de não morrerem e serem extintos. Mas, infelizmente, os cientistas não podem estudar isso, porque os pandas relutam muito em se reproduzir em cativeiro. Cobras. Muitas pessoas dizem que seu maior medo são as cobras. As cobras nascem de ovos e as mães cobras geralmente põem cerca de 20 ovos de cada vez. Esses ovos demoram cerca de 2 meses para serem postos e cerca de 3 meses depois, as cobras eclodem. As cobras venenosas recém-nascidas já são perigosas. Elas podem ser pequenas, mas ainda podem ser agressivas e venenosas mesmo quando recém-nascidas. Crocodilos. Os crocodilos são, obviamente, um animal muito assustador e perigoso. No entanto, seus bebês recém-nascidos são incrivelmente fofos. Surpreendentemente, eles se parecem com um crocodilo adulto normal, mas em escala reduzida. Um bebê crocodilo é chamado de filhote, porque eles nascem de ovos. Mas se você encontrar um, tenha cuidado. O manuseio excessivo de crocodilos bebês pode deixá-los estressados e agitados. Isso às vezes pode fazer com que eles o mordam, o que é muito doloroso. Bom, pessoal, acho que isso é tudo por hoje. Mas antes de ir embora, por que você não comenta abaixo qual desses bebês você achou mais curioso? Como sempre, obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e clique em algum desses vídeos que estão aparecendo na tela para mais conteúdos incríveis. E se ainda não for inscrito, o que está esperando? Se inscreva no De Fato.